Terça-feira, hoje dia 12, né? 12 de maio de 2020, e nós vimos falando desde a terça-feira passada, dentro daquilo que Deus tem nos dado, o tema que diz a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho da alma. Esse é o tema que a gente está ministrando. Essa é a quarta terça-feira. Nós estamos já entrando basicamente na parte de término, né, da nossa ministração temática. Talvez esta seja aí talvez hoje a gente consiga dar uma adiantada em algumas coisas, mas nós estamos entrando na reta final da ministração temática do culto doutrinário, cujo tema, me permita repetir, a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho da alma. Para isto, amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia, fundamentalmente, principalmente os irmãos da nossa igreja, que já sabem muito bem que a gente vem falando, vem dizendo aos amados, para que aproveitem os momentos de culto e viva esses momentos de culto online como verdadeiramente um culto. A única diferença pode falar a única diferença, é uma diferença gritante, eu sei, é que você está na sua casa e eu ministrando aqui do templo, né? E eu quero pedir a você que encare esse momento como um momento especial, como um momento maravilhoso em toda a sua rotina de vida durante o dia. Eu não sei se você teve um momento exclusivo para isso, mas hoje aprovou Deus de nós estarmos aqui para aproveitar esse pequeno tempo, né? Porque esse pequeno período em que vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Portanto, a palavra de Deus diz assim em capítulo 6 de Lucas, que é o texto base da nossa ministração, que encontra-se, como eu já disse, em Lucas capítulo 6, versículos 47, 48 e também o 49. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo em nome de Jesus a leitura da palavra de Deus, que diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E eu quero, como a gente vem sempre fazendo, fechar o contexto também no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus, mais uma vez falando contigo, graças te damos pela tua palavra, que nesta hora, Pai amado, teu Espírito Santo, que é o intérprete da palavra único, possa, Senhor da glória, trazer verdadeiramente ao nosso coração o esclarecimento e o apontamento da aplicação da tua palavra na nossa vida comportamental, de forma que nós ouçamos a tua palavra, a tua voz, creiamos e pratiquemos o teu santo estatuto. Seja conosco, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu tenho falado aqui na igreja, ou na live, nos nossos cultos, sobre a importância da palavra de Deus. Eu não vou dar uma recapitulada de terça-feira, não vou recapitular, já vou entrar direto aqui no texto que a gente vai precisar falar para ganharmos tempo, mas eu quero desde já antecipar aos irmãos, ou trazer de volta aos irmãos a palavra que a gente vem sempre dizendo durante a nossa ministração
nos cultos de terça-feira, que é justamente a importância da palavra de Deus. Eu fico muito feliz porque a palavra do Senhor, ela se revela por si só. Ela já traz o seu próprio conteúdo. Ela é o conteúdo dela mesma. Ou seja, ela tem na palavra, ou seja, a resposta daquilo que queremos e daquilo que precisamos, sendo a palavra a própria resposta para nós. Como é isso, pastor? É porque a palavra de Deus, ela é linda, poderosa, e ela fala de grandeza própria. Jesus falou, eu sempre repito esse versículo, até porque não tem como não deixar de falar dele. Jesus falou: examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que ela testifica. Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim: examine a palavra, porque nós temos nela a vida eterna. Logo, a palavra, ela tem dentro de si o poder da vida eterna. Vou repetir, vou melhorar. Ela tem dentro de si o poder da concessão da vida eterna. Logo, quando cremos na palavra, nos é concedido a vida eterna. Mas lá na frente, Jesus, no mesmo versículo, ele fala: e é de mim que ela testifica, ou é da minha pessoa que ela fala e que ela confirma. Logo, a palavra de Deus tem dentro de si vida eterna e fala, testifica e confirma a respeito de Jesus. Automaticamente, esta palavra, ela vai me falar que, ou me diz que Jesus é o conteúdo da palavra de Deus. Ela é a essência da palavra de Deus. Se Jesus é a essência da palavra de Deus, preste atenção, se Jesus é a essência da palavra de Deus, se Jesus é o conteúdo da palavra de Deus, logo ele é a própria vida eterna. Portanto, Jesus disse: eu sou a vida. Quer dizer que o conteúdo da palavra é o próprio Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de todo ensinamento bíblico, a visão número 1 do ensinamento da palavra de Deus, não é trazer a um homem simplesmente, eu gosto sempre de falar isso, não é simplesmente trazer ao homem conhecimento. A preocupação do Senhor é óbvio que é trazer para a gente o conhecer da palavra. Quando eu falo busca de conhecimento, não é simplesmente buscar saber ou fazer cursos, mergulhar em seminários. Pastor, então quer dizer que não é tão importante seminário? Sim, queridos, eu não estou anulando, uma coisa não anula a outra. A preocupação nossa de buscar conhecimento teológico, ele é fundamental. E o mais gostoso é que nesses últimos tempos, os cursos teológicos, eles não são limitados mais a pastores, ou seminarista, ou alguém que busca galgar uma posição eclesiástica. Não, simplesmente hoje, graças a Deus, é liberado ou deliberado a todos quanto querem se aprofundar um pouco mais no conhecimento bíblico. Mas quando eu falo de aplicação doutrinária, de importar conhecimento da palavra de Deus, eu estou ministrando a ideia, ou mais do que ideia, a necessidade de nós estarmos importando este conhecimento para a produção do mundo prático. O que eu quero dizer? Quando eu busco conhecer a palavra, a ideia é que esta palavra que agora eu venho a conhecê-la, eu trago todo este conhecimento para o mundo da praticabilidade, ou para o mundo da prática. E o mais interessante é que a gente aprendeu uma coisa. Tem um provérbio por aí que diz que sábio, ou que sábio é aquele que consegue colocar em prática todo o conhecimento adquirido. Ou seja, quando você tem um conhecimento e não põe em prática, você só tem conhecimento. Mas quando você coloca este conhecimento no mundo prático, principalmente quando eu me refiro ao mundo prático, eu me refiro à ideia de melhoria de comportamento cristão, por isso é um culto doutrinário.
Você está sendo sábio, porque quando você está colocando em prática a palavra de Deus, você vai incorrer justamente no texto que a gente leu, que é Lucas capítulo 6, versículo 47, 48 e 49. Fundamentalmente no versículo 48, porque Jesus fala assim, olha, aquele que ouve a minha voz, né? Aquele que vem a mim, aliás, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Jesus quer dizer, aquele que ouve as minhas palavras e traz para o mundo prático, no ponto de vista de observação, aqui não é olhar, mas sim no sentido de ter o cuidado de tratar a palavra no sentido de vida prática, e não no sentido apenas de olhar. Quando eu escuto a voz e ouço, escuto e pratico, quando eu escuto e executo a palavra do Senhor, Jesus Cristo falou que eu passo a ser comparado, ou comparo o homem que assim o faz, com aquele homem que edificou uma casa sobre a rocha. Bom, quando falamos em edificar, nós falamos de construção. Ninguém constrói nada sem nenhum tipo de utensílio. Ninguém constrói nada sem os seus devidos materiais. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu vou precisar de ter, vamos falar da sapata, de pedra, eu estou falando no nosso mundo moderno, nós vamos precisar de pedra, nós vamos precisar de areia, nós vamos precisar de cimento, nós vamos precisar de varas de ferro, né? Nós vamos precisar de mãos humanas, de materiais humanos para executar esta obra. Nós vamos precisar conhecer o terreno que nós vamos estar cavando. Nós vamos precisar fazer uma avaliação de solo, nós vamos precisar ter a ideia, ou o nosso planejamento do que a gente vai estar construindo. Nós vamos precisar de um bom arquiteto, de um bom engenheiro, nós vamos precisar de muitas coisas, mas fundamentalmente nós vamos precisar, lógico, de executar a obra, porque se enquanto a obra for ficar no papel, ficar no mundo dos sonhos, ficar no mundo do conhecimento e não partir para o mundo da construção, nós vamos ser mais um que sonha apenas, mais um que escuta apenas, né? A gente precisa entender que evangelho não é teoria, evangelho é feito de execução. Desde da sua implementação aqui na terra, feita por Jesus, o evangelho sempre exigiu execução. Foi por isso que o apóstolo João já começa o seu livro, o evangelho, na verdade, desculpe, já começa o evangelho que leva o seu próprio nome, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, ou seja, a ação agora, a ação do mundo espiritual está sendo executado entre os homens pelo verbo encarnado. A palavra agora ela encarnou, e encarnada ela não deixou de verbalizar. A palavra encarnada ela não deixou de executar. A palavra encarnada, escuta, não deixou de ser uma palavra de ação. Jesus é a palavra de ação, mesmo encarnado. Por isso que ele chamou sobre si a responsabilidade da ação do Calvário. E isso não é uma invenção do pastor Zenilton, não. Isso é a palavra de Deus. O profeta Isaías falou, profetizando, ele disse assim, né? Falando a respeito de Jesus, do seu sofrimento do Calvário. Olha, ele falou assim, ninguém pisou comigo no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, porque perguntaram, quem é este que vem como vestes, que vem vestido como de veste como aquele que pisou no lagar, respingado daquele que pisou no lagar? Jesus falou, olha, aí a Bíblia fala, não, eu sozinho pisei no lagar. Lagar, lugar onde pisava as uvas, né, para fazer vinho, e todo que entrava no lagar pisoteava as uvas, né? Respingava suas vestes,
da cor da uva, parecendo sangue. Isso fazendo referência a Cristo, que sozinho subiu no Calvário, sujando as suas vestes de sangue, do seu próprio sangue, que fora vertido durante o seu sofrer na cruz, e até mesmo antes dela, para que a obra ou a ação de redenção fosse feito, para que eu e você tivéssemos condições de crer em algo suficiente para nos conceder a salvação. Logo, o que eu quero te mostrar é que Jesus, mesmo encarnado, ele não deixou de ser a ação salvadora do Evangelho. Amém? Mostrando para mim que Evangelho não constitui em situações teóricas, mas sim em situações de praticidade. O Evangelho, ou a praticidade, melhor dizendo, a praticidade sempre foi algo inerente a Deus, sempre foi algo inseparável de Deus. A palavra de ação, a ideia da ação, a necessidade de ação é algo que Deus sempre viveu, principalmente relacionando-se ao homem. Principalmente quando fala Deus para o homem, Deus sempre foi de atitude, Deus sempre foi de ação, Deus nunca foi teórico. Pelo contrário, ele trazia para você uma palavra teórica, mas com efeito da ação. Foi assim na criação do mundo, foi assim no dilúvio, foi assim na libertação do povo de Israel, foi assim na manutenção, conservação e proteção durante a saída de Israel do Egito até a chegada em Canaã. Foi assim com as provisões, com os resgates que eram feitos quando o povo saía da presença de Deus e se enveredava pelo caminho da idolatria. Para resgatar esse povo, Deus trazia os profetas que anunciavam, mas no mesmo instante levantava alguém para restaurar a libertação de Israel. Palavra de ação, até que Jesus Cristo veio também à terra, não apenas para cumprir uma palavra profética dos profetas, mas também para trazer uma eficácia da ação, que é a libertação completa, maravilhosa, necessária, que não apenas os judeus precisavam, mas toda a humanidade necessita e tem necessitado desta palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que muda história e que verdadeiramente injeta na esperança do homem uma nova graça, ou uma nova graça, um novo ânimo, para que a sua esperança de vida eterna não morra. A palavra de Deus, ela tem estes conteúdos, tem estes ingredientes, que a gente às vezes só lê. Por isso que Jesus falou assim: olha, aquele que escuta, que vem até a mim e ouve as minhas palavras e executa. Eu vou comparar sim a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, porque ele usou materiais sólidos, materiais dignos, materiais consistentes, materiais que trazem segurança à sua construção, né? Diz que aquilo que é barato sai caro. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e a gente queremos construir alguma coisa e a gente usa um material bem fraquinho, né? A gente usa um material não muito bom. Aí o que acontece? Passam os anos, aquilo vem à ruína. Jesus quer dizer isso. Aquele que escuta minhas palavras e coloca em prática, a sua construção pode até parecer lenta, pode até não ser vistosa, né? Uma determinada vez eu fui num apartamento no Rio, foi no Rio, e de longe o condomínio era top, coisa linda, maravilhosa. Mas a gente entrou da casa, no apartamentozinho, bem apertado por sinal,
E a gente viu que a casa, o material não era tão bom assim. E aquele condomínio foi construído assim, ó, não abrir e piscar de olhos. Mas a construção espiritual, ela, por mais que alguns a tenham como lenta, mas ela vai crescendo, vai sendo construída de forma gradativa, de forma poderosa e de forma segura e de forma que dá àquele que vai habitar nesta casa tranquilidade para os dias maus, para a hora da tempestade, para a hora do furacão. A gente, às vezes, pensa que Deus está sendo muito lento comigo, Deus está sendo muito devagar comigo, porque eu olho para a minha direita e vejo pessoas prosperando no mundo espiritual de uma maneira gloriosa. Eu olho para a minha esquerda da mesma maneira, mas eu olho para mim e parece que Deus esqueceu de mim. Meu amado, a orientação de Deus para você e para mim também é que nós venhamos a buscar a palavra de Deus, de extrair nela, ou extrair dela, na verdade, o material necessário para eu avançar na minha construção. A Bíblia fala que nós somos um grande edifício, e esse edifício, ele precisa estar baseado na palavra, que é a rocha, porque a palavra é o próprio Cristo, sendo Cristo a própria pedra fundamental. Que é pedra fundamental? É a pedra de esquina. Que é a pedra de esquina? É a pedra que sustenta a construção, o peso que é erguida sobre ela. E Jesus falou, olha, tem pessoas que ouvem a minha voz, mas não executa. Sabe o que acontece? Aquela coisa que você vai para o culto, participa do culto, ouve as pregações, ouve as palavras proféticas, as mensagens, né, da palavra de Deus. Você ouve os louvores com mensagens maravilhosas, se alegra, fica feliz, mas é uma palavra que exige sequência. Evangelho, ou a gente está falando de evangelho, lógico, da palavra de Deus, né? Mas eu quero trazer até para a dimensão física. No mundo físico, a vida é feita de sequências. Se você não dá sequência naquilo que você projeta, você não vai a lugar nenhum. Você pode reparar, eu fico às vezes olhando até mesmo para dentro das nossas igrejas, principalmente quando fala de seminário, né, de curso. Você pode notar que você começa com 100 pessoas num curso, num seminário teológico, num curso teológico, ou até mesmo em janeiro, que você tenha o ápice das inscrições da escola bíblica dominical, né? Todo mundo naquele gás, bota nome, aquela coisa toda. Quando você chega em julho, você olha para os inscritos e olha para os presentes, é menos do que 20% em relação aos 100% que se inscreveram em janeiro. Desistiram. Aí você pergunta, vai chegar a algum lugar? Não, não vai. Que isso, pastor? Que palavra de desânimo? Não, não é uma palavra de desânimo. É por experiência de vida. É por coisa que a gente vive. E Jesus sabe que a gente tem essa coisa de começar e não terminar. Você pode notar, a maioria das pessoas que começam um projeto são poucos que terminam. Amado, a tua vida espiritual é um projeto que Deus quer que dê certo, porque Deus deu condições para dar certo. Esse negócio, Senhor, ajuda o meu projeto de vida a dar certo. Primeiro você e eu temos que dar certo, porque todo o nosso projeto do mundo físico e até das pretensões espirituais, eclesiásticas, segura aí, e até denominacionais, depende primeiro do meu projeto vida com Cristo, de meu projeto como casa de Deus, como templo de Deus, como moradia de Deus. A palavra de Deus, morada de Deus sois vós. Ora, primeiro eu tenho que dar certo como morada de Deus. Eu quero que as minhas coisas dêem certo, eu quero que meus projetos dêem certo, eu quero que meus sonhos dêem certo, eu quero que as minhas
esperanças se concretizem, mas como? Se primeiro eu, como casa, como morada de Deus, não me permito me dar certo, porque não pratico a palavra e não importo para as execuções desta construção, chamado eu, através da palavra de Deus, usando materiais de segunda, de terceira e de quarta, materiais que se dissolvem na primeira tempestade. Deus quer que a gente seja bom, não no sentido de bom, de ser bom que eu falo, de utilizar coisas boas. O que é utilizar coisas boas, pastor? Coisa que eu compro nos melhores mercados? Não, coisas que a gente importa da palavra. Da palavra. Tem um texto que eu vou trazer para dentro desse estudo, desse culto doutrinário. Texto esse que eu já fiz menção dele aqui em vezes passadas, que também está no Salmo 116, que eu quero fazer menção antes de darmos sequência aqui. Eu estou falando a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho da alma. E estou me referindo agora sobre a necessidade da sequência do mundo evangélico, da praticidade de vida. Ninguém tem sucesso. Rapaz, os irmãos que estão entrando aí na live, como a gente está falando aqui, de repente eu não consigo falar com todos, mas já estou vendo alguns irmãos e irmão Leandro, Deus abençoe vocês. Mas ninguém consegue ter sucesso no mundo espiritual. Quando eu falo sucesso, não é ter nome conhecido, ter... Agora é a época de live, né, essas coisas todas, essa quarentena é muito interessante. Nessa questão de live, muitos seguidores. Não estou falando isso não. Eu estou falando de sucesso no mundo espiritual, é você ir atingindo a meta estabelecida pelo Espírito Santo na nossa vida. Qual é a meta? O que você estabeleceu para com Deus na sua vida de intimidade com o Senhor e o que o Espírito de Deus tem norteado na tua vida. Se você está conseguindo acompanhar ou se está se permitindo ser construído ou a cada instante em muitas áreas restaurado por Deus, é porque a objetividade da palavra, o efeito da palavra está acontecendo na sua vida. Isso é sucesso espiritual. Sucesso espiritual não é ter uma consagração. É maravilha, é meta eclesiástica. Não é pecado nenhum desejar ser pastor, missionário, pregador, etc. Não é pecado nisso. A Bíblia fala, Paulo falando a Timóteo, excelente coisa é quem deseja episcopado. Mas a gente crê o quê? Que precisa vir do Senhor, tudo preparado, designado, e mais do que tudo, a mim ou você se condicionando à ação da palavra. Mas eu quero trazer para você uns conteúdos daquilo que a palavra favorece. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é gostosa, ela é linda, saudável, ela é necessária. Mas a palavra de Deus nem sempre, desce gostoso na nossa garganta de primeiro, porque às vezes tem aquela palavra forte de Deus, tem aquela palavra pesada que a gente não quer ouvir, a gente não gosta de ouvir. Mas é necessário que a gente escute e execute. Para quê? Para que a gente tenha preparo para o mundo que há de vir, que com certeza não é fácil. Jesus disse, neste mundo tereis aflição. Ora, se eu tenho aflição, ninguém vive, irmãos, ninguém vive a vida toda de aflição. Ninguém vive, a gente, escuta aí, a gente não tem estrutura psicológica, emocional para viver toda uma vida por inteira, ou já toda uma vida por inteira, não pode ser uma vida por inteira, toda a vida envolvidos em situações de caos. A gente precisa de alegria. Eu gosto sempre de falar nisso, eu não vou entrar nessa questão aqui, até porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas me permita só fazer uma pincelada. Toda alma necessita de alegria, toda ela, sendo de crente ou não crente, sendo de cristão ou não cristão, independente, toda alma precisa de alegria. Alma que não tem alegria, ela tem a probabilidade de entrar em um processo de angústia, e se não for bem tratado, vai entrar no processo de depressão, e depois para tirar só a mão do mestre.
né? Então a gente precisa assim, a gente tem momentos altos, momentos baixos, momentos de choro, momentos de alegria, momentos de riso, momentos de gargalhada, mas momento de necessidade de solidão. Às vezes é preciso você ficar quietinho na tua. Tem momentos de você falar, a própria Bíblia fala, né? Tem tempo de falar, tempo de ouvir, porque nós seres humanos somos moldados pela vida dessa seguinte forma. Volto eu repetir uma palavra que eu sempre escutava do nosso querido irmão pastor Casimiro. Ele diz assim que a nossa vida, a nossa caminhada é tal como, igual, parecido com o caminhar do camelo, né? O camelo, por não ter uma junta muito legal de joelhos, ele anda com um lado para cima, depois o outro lado está para baixo. Quando ele dá o próximo passo, o lado que estava para baixo sobe, o lado que estava para cima desce. A nossa vida é assim, às vezes nós temos uns altos e um sobe, uns altos e um desce. Um lado sobe, o lado outro desce, e a vida vai sendo levada dessa forma. Porém, a gente não pode esquecer que o cristão que vive uma vida relacionada com a palavra, um cristão que está sendo moldado pela palavra, a própria palavra, ela é maravilhosa, que ela não apenas me diz, mas ela também ela é a produtora. Então eu vou melhorar. A palavra não apenas me diz, mas ela também produz em mim o quê? Me produz a graça e a felicidade e a alegria do Senhor, mostrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso que a palavra diz? Então o que quer dizer a alegria do Senhor é a nossa força? Porque quando a gente tem a alegria de Deus para as nossas vidas, o próprio Deus, pelo poder dele na palavra, nos motiva a estarmos a sermos fortalecidos. E como é que o Senhor se alegra? A Bíblia fala assim: alegra-te do Senhor, ou seja, entrega ao Senhor toda a sua ansiedade e Ele cuidará de ti. Ou seja, se eu for a cada dia entregando a minha ansiedade ao Senhor, Ele vai cuidando dessas coisas e vai nutrindo em mim, aleluia, aquilo que eu mais preciso. E o que eu mais preciso para viver, se não é o fortalecimento do Senhor? Mas a palavra também, ela diz, produz gloriosamente, ela nos fala que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque quando ela diz que a alegria do Senhor é a nossa força, me diz que a minha vida, ao me relacionar com ela, ao me relacionar com Cristo, ao me relacionar com o Espírito Santo, ao procurar ter um relacionamento íntimo com o Senhor, logo o Senhor se agrada disso. O que o Senhor se agrada, pastor? Quando eu abro mão do Rosenilton para viver Deus, e isso agrada ao Senhor, porque Deus ama o homem que passa a viver uma vida de dependência dele, porque quando nós dependemos dele, nós abrimos mãos das nossas próprias confianças, dos nossos próprios recursos, para viver conforme, segundo a orientação da sua palavra. Aí o Senhor se alegra. E quando o Senhor se alegra, o Senhor nos fortalece. Por quê? Porque a gente abriu mão das nossas próprias forças. Ou seja, uma coisa que eu amo dizer, volto a repetir aqui para vocês. Aliás, para vocês eu não sei se eu vou repetir. Para alguns sim, para outros não. Eu costumo dizer o seguinte, que nós vivemos para Deus e Deus vive para nós. Quando o crente vive para Deus e Deus vive para ele, é uma das maiores harmonias. E eu gosto sempre de dizer que Deus ama quando a gente perde o nosso controle. Na verdade, não é perder o controle, me permita corrigir. Deus ama quando nós entregamos o nosso controle para Ele. Sabe por quê? Porque é aí que o Senhor opera. É por isso que você vai ver que Deus sempre aparece quando o homem some. Você vai ver que o milagre sempre vem quando a impossibilidade acontece. Você pode notar, não existe milagre onde a possibilidade humana pode fazer, porque senão não seria milagre. Milagre é só quando acontecem as impossibilidades. A ação de Deus de uma forma gloriosa é só quando eu e você dizemos: não tenho competência para isso. A palavra de Deus vem justamente mostrar para mim essa situação. Um dos ingredientes das construções de um edifício,
que a palavra de Deus tem para oferecer para mim, para você, é dizer para você, olha, uma das coisas que você precisa buscar em Deus é justamente a dependência dele. Sem isso, se você achar que você pode construir segundo as suas razões, segundo as suas pretensões, segundo os seus próprios cálculos, Deus vai estar fora dessa construção. Amém? Por isso que a Bíblia fala sobre essa questão da alegria do Senhor é nossa força. Porque quando você está com as suas próprias forças, a coisa está ruim. Aí Deus se alegra quando você confia nele. Não tem um versículo no capítulo 37, versículo 5 do livro de Salmos, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais,